Boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando nossa live. Boa noite. Hoje vamos falar sobre Santa Clara. É o dia dela. Botei um fundo musical até a gente esperar o pessoal entrar. Boa noite. Eu trouxe minha Santa Clara aqui. Vamos falar sobre essa santa tão importante, tão maravilhosa por dentro e por fora da nossa igreja. Dia 11 de agosto, dia de Santa Clara. Santa Clara clareai. Hoje nós vamos contar sobre isso. Por que dessa expressão, né? Por que a gente fala isso? Então, boa noite a todos. Começar. É que a música é tão bonita, eu gosto dela. Esperar acabar só mais pouquinho. Doce é sentir, música que só me lembra Assis, ô lugar maravilhoso. Clara, e obviamente a gente vai falar um pouquinho de Francisco, porque não tem como não falar, né? Bem, vamos lá. Pronto. Desligar para a gente poder falar. Bem. Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começar com uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Santa Clara. Hoje eu vou botar ela aqui no vídeo direitinho. Ela tá com o ostensório, que é um dos milagres mais famosos dela. E a gente vai falar sobre tudo isso essa noite, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Santa Clara interceda por nós na noite de hoje. Santa Clara, rogai por nós. Amém. Vamos lá. Bem, Santa Clara, uma santa que todo mundo acha que gosta. Então vamos dar só uns dados rápidos da vida dela. Ela é uma santa, ela nasceu ao final do século XII, o finalzinho, na virada do século XII. Ela vai nascer em 1193. Mais 7 anos e ela seria do século XIII. Mas enfim, ela nasce no finalzinho do século XII, né? E vai adentrar ao século XIII. Ela é, na verdade, 11 anos mais nova do que Francisco. São Francisco já havia nascido 11, 12 anos antes dela, tá? Só pra gente saber. Então, Santa Clara é uma santa do final do século XII. Características de Santa Clara, todo mundo sabe que ela era linda. Ela era linda. Ela era nobre, de família nobre. Então ela era rica, tinha lindos traços finos, é o que todos os documentos históricos descrevem ela como a mais linda jovem da cidade de Assis. Por aí vocês vejam que ela era linda. E ela vai crescer, né, desde pequena, com muitas virtudes. A começar que o nome dela foi muito bem escolhido, né? Clara significa resplandecente. E vai ser exatamente o que ela vai ser. Resplandecente até os dias de hoje, né? Santa Clara
Eu não sei quem vocês, mas quem conhece Assis como eu, que sempre tive a graça de estar lá, né, em muitos grupos, em muitas viagens de peregrinação, eu digo que Assis é um lugar extremamente diferente. Você respira ali a história de Clara e de Francisco. E por isso, essa noite, a gente vai falar sobre os dois, porque não dá para falar de um sem falar do outro. Eu gosto muito de umas esculturas que tem lá em Assis, né? Até tem nas lojas para vender, aonde tem o São Francisco, assim, aberto os braços, e dentro dele a Clara, porque a ligação deles foi tão grande que realmente eu acho que esse artista plástico que fez essa escultura, ele pegou o negócio, porque um não existiria como sendo sem o outro. Francisco só foi o que foi porque teve Clara, e Clara só foi o que foi porque teve a influência de Francisco. Eles eram, a gente costuma dizer, almas gêmeas. Mas vamos começar do começo. Então, Santa Clara vai nascer em 1193. Desde pequena ela já tinha muitas virtudes. Ela, apesar de ter nascido numa família nobre, ou seja, numa família rica, muito rica, de muitos bens, ela vai ser uma pessoa muito desprendida desde pequena. Desde pequena, Clara era diferente. Ela vai ter mais 3 irmãs, né? E ela era diferente. Ela já gostava de visitar os pobres, os leprosos, desde pequena. Ela sempre foi assim. Daí vai ser a atração que ela vai ter quando ela vai descobrir Francisco, né? Já mais tarde. Então, Clara vai nascer, vai morar numa cidade próxima, num feudo próximo a Assis, porque lembrem-se, a gente está no século XII, não existia o Estado italiano, né? Existiam os feudos, tanto que lutavam entre si, né? E Clara vai, uma parte da sua vida, ela vai viver ali próximo a Assis, né? Perugia, aquela região ali próxima, aqueles feudos próximos. Então, como eu disse, Clara nasceu numa família de nobres, diferente de Francisco. Francisco nasce numa família de comerciantes, burgueses, que almejavam ser nobres. E daí é que vai ser a história de Francisco, porque na época quem fosse para as cruzadas conseguia o título de nobreza. E esse vai ser o grande sonho de Francisco por muito tempo. Mas então, Clara nasce, vai crescendo e aos 15 anos, 16 anos é que ela vai começar a conhecer Francisco. Imaginem uma linda menina com 15, 16 anos que chega na sua cidade e percebe, né, em Assis, que o Francisco, o filho de um comerciante famoso de tecidos, quer dizer, a cidade todo mundo se conhecia, a família de Clara havia retornado a Assis há pouco tempo, e ela começa então a prestar atenção no que aquele rapaz, aquele Francisco estava fazendo, já muito descolado, já tinha a história de São Francisco, eu não vou contar, mas todo mundo sabe que ele vai ter uma ruptura, né, com o pai, e vai começar o trabalho dele com os irmãos franciscanos que vão aos poucos se juntando a ele. Ele já estava nessa fase quando a Clara vai começar a conhecê-lo mais profundamente. Os dois vão se apaixonar por Jesus, não é? Então eles tinham tudo em comum nessa parte, e isso vai ser uma constante na vida de Clara. Santa Clara, então, vamos dar os dados, depois eu comento isso, tá? Santa Clara, então, vai crescer. Aos 18 anos, o outro dado histórico é que ela vai romper também com a sua família, e ela vai, então, descer as montanhas de Assis e vai encontrar com o São Francisco, né, que já tinha os franciscanos, e lá ela vai começar a sua vida consagrada. Ela vai fugir de casa. Isso vai se dar na noite de Domingo de Ramos. Era Domingo de Ramos, eles escolhem esse dia para a entrada de Clara na ordem franciscana, sendo que ela vai ser a primeira e
Ela vai com uma amiga, mas não vai durar muito, porque não vai dar muito certo isso, né? Duas jovenzinhas no meio de vários rapazes e ficava uma coisa meio difícil. Então São Francisco vai encaminhá-la para o convento das Beneditinas no momento mais para frente. De lá, o outro dado histórico é que ela vai permanecer um tempo, mas não muito, e depois então ela vai ser a abadesa de uma ordem nova, que são as Clarissas, que ela vai junto com São Francisco fundar, né? E ele vai ser digamos, o pai espiritual das Clarissas, e elas vão segui-lo por muito tempo. Esse é o outro dado. Outro dado importante da vida dela, antes da gente comentar a vida dela, ela vai morrer aos 60 anos. Antes de morrer, um ano antes, ela vai ter um fato na vida dela que depois vai ser, ela vai ter o título de padroeira da televisão, né? Em 1958, o Papa Pio XII vai dar esse título a ela. E não, foi o outro. E é isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar dos dados dela. Bem, vamos ficando por aí. Então vamos lá. Santa Clara tem duas coisas muito importantes na vida dela que todo mundo conhece. Uma delas é a imagem, né? As imagens de Santa Clara geralmente tem ela com esse ostensório. Por quê? Porque na época, como eu disse, eram feudos que lutavam, né? Reinos que lutavam entre si na região. E os homens de Assis estavam lutando na cidade vizinha, no feudo vizinho, em Perúgia. Não tinha homens em Assis. E de repente, Assis está sendo invadida pelos sarracenos, pelos muçulmanos, né? A gente diria assim. E Santa Clara naquela correria, eles querendo, já subindo, né? Ela vendo eles virem com os exércitos, os cavalos, todos em prontidão, indo invadir o convento onde estava ela com suas seguidoras, com as Clarissas. Santa Clara então corre, pega na capela o ostensório do Santíssimo Sacramento. Aqui ela está segurando assim com uma mão, mas lá em Assis, quando a gente vê essa cena que está documentada num quadro lá na Basílica, a gente vê a cena dela segurando assim, sabe? O ostensório assim, ela vai na própria varanda do convento e lá de cima ela coloca o Santíssimo, porque ela pede a Jesus, ela fala, como eu posso proteger as minhas filhas, né? E ela, com esse ostensório, ela chega na varanda e qual não é a surpresa? Os homens montados, os cavaleiros montados nos seus cavalos começam a voltar para trás, a dar pinotes. E depois, nos documentos históricos, sabe o que eles vão dizer? Que em Assis tinha uma arma poderosa que os cegou a todos e eles tiveram que recuar. Então a gente imagina que Deus fez um grandíssimo milagre. Ela apenas botou o ostensório na varanda, ela segurando, e todo o exército sarraceno que ia invadir Assis e não invade, retorna, caindo, se atropelando mesmo, porque a luz que emanou dali os cegava. Um grande milagre. E ela vai ser conhecida na história documentalmente por este milagre. Outra coisa interessante da vida de Santa Clara é que quando ela vai nessa noite, que era noite de Domingo de Ramos, ela vai, né? Ela foge de casa porque o pai dela estava um pouco adoentado. Ela pede, fala que ela não ia, né, casar como eles queriam. O tio dela tinha tomado a condução da família, porque o pai dela estava um pouco adoentado, estava acamado, estava com uma doença. E o tio, então, era muito bem resolvido e ele queria casar ela de todo jeito, com um nobre. E vocês sabem que os casamentos eram bem, assim, arranjados, né?
os contratos, o que era bom para uma família, o que era bom para outra família. E ele tinha uma coisa maravilhosa para a família, e o pai já adoentado ia ser muito bom, enfim. Clara, de jeito nenhum, não vou casar, não é isso que eu quero, me consagrei a Deus. Mais uma menina, né, de 18 anos, no auge da sua beleza, nobre, bonita, diz que a Clara tinha uns cabelos compridos, dourados, muito bonitos. A gente vê esses cabelos dela lá em Assis, gente, tá lá no museu, a gente vê direitinho, cabelo comprido, fica lá, a gente vê lindo, a gente vê como ela devia ser muito bonita mesmo. E aí ela foge nessa noite, e quando ela vai se consagrar, já estava tudo combinado, né, com Francisco, ela faz os votos, e ele é que corta, né, totalmente os cabelos dela, ela fica sem cabelos, né, ela põe um véu preto que ele põe nela, põe a túnica, e ela ali se consagra, e vai para o convento. Pois bem, o tio quer tirá-la de lá à força, de todo jeito, né? No outro dia, e não consegue, porque Clara diz que se consagrou, ela tira esse véu, mostra para ele que ela não tem mais cabelos, que ela está consagrada, isso era um sinal de consagração, que não tem mais jeito, e aí fala que já fez os votos, né? E aí então o tio não consegue levá-la embora. Mas pouco tempo depois, a irmã dela, a Catarina, também foge de casa, porque as duas eram muito amigas, elas tinham uma amizade muito profunda. E a Catarina, então, toma coragem, era um pouco mais nova do que a Clara, ela toma coragem, e quem conhece Assis, lá uma montanha, Assis fica no alto. Ela desce a montanha, a Catarina também desce a montanha e vai lá para baixo, né, onde fica a igreja de São Damião, Porciúncula. São Damião fica mais no alto, mas enfim, ela vai encontrar com eles, a Catarina, e também quer se consagrar. Imediatamente, no dia seguinte, o tio pega 12 homens, né, do seu convívio, 12 guerreiros fortes, e invade o convento e fala: não, dessa vez não, antes que ela faça os votos e corte os cabelos e se consagre, nós vamos levá-la embora. E nisso, quando ele chega para invadir o convento, quem recebe ele é a abadesa do convento. A Clara estava nos seus aposentos, não estava ali, não viu. Quando ela ouve a gritaria, a irmã começa a gritar por ela: Clara, 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 estão me levando. Eles conseguem levá-la de lá com violência, levar a Catarina embora. E nisso, a Clara, o que ela faz? Ela corre, enquanto está todo mundo não sabendo o que fazer, todo mundo correndo, tentando defendê-la, Clara corre e vai rezar. E no que ela vai rezar, ela pede ao Senhor. Se eu puder, depois eu pego as palavras que ela usou. Ela pede ao Senhor que não deixe isso acontecer. E aí a Catarina já estava sendo levada. Só que quando eles vão pegá-la, ela começa a pesar tanto. Dizem que ela pesou 1 tonelada, como um elefante. Imaginem um elefante que sentado no chão não quer se levantar. Tem que ter um guindaste para levantar, não é? 12 homens fortes, está registrado que foram 12 homens fortes, não conseguiram tirar a Catarina, que tinha apenas 14 anos. Ela se torna tão pesada depois da oração de Clara, ninguém consegue tirá-la de lá. E nisso o tio vai ficando nervoso, porque ele que comandava os 12 soldados, né, os 12 cavaleiros, que ele então com aquela mão de ferro que se usava nas armas, como é que fala? Como é que fala, gente? Que usa armadilha, não, como é que é? Na roupa, né? Esqueci o nome. Ele vai meter nela, e nessa hora outro milagre acontece. Ele não consegue, a mão dele endurece como um ferro, e ele não consegue bater, ele ia bater no rosto para ela desmaiar, ele ia fazer alguma violência maior com ela, e não conseguiu.
Então, ele vê que aquilo é uma coisa mística, fora do normal, fora do padrão, a mão dele não anda. E aí ele se retira com os 12 homens e realmente nunca mais volta a incomodá-las. Nunca mais ele tenta tirá-la lá de dentro. A irmã Catarina, né, essa menina de 14 anos, irmã da Clara, vai se tornar a irmã Inês. E mais tarde, né, mais tarde mesmo, uma outra irmã da Clara vai se juntar a elas. E mais tarde ainda, quando o pai morre, a mãe das três, aos poucos, vai também se convencendo que ali era o lugar dela e vai se tornar Clarissa também, mas isso mais pra frente. Né? No fim, a família toda, pelo exemplo de uma, acabam indo todas. Enfim. Que mais? Santa Clara, ela tem coisas muito interessantes. Eu falei que não dá para falar de Clara sem falar de Francisco. Sabe, Clara, quando começou a ficar muito amiga de Francisco, eles gostavam tanto de partilhar a vida um com o outro, porque eles tinham ideias tão iguais, eles falavam do meu amado de uma forma tão maravilhosa, né? Do Senhor, que para eles era o céu a partilha que eles tinham. E Santa Clara levava isso muito, muito a sério. Então, enquanto Francisco tinha seus afazeres e ela ainda estava assim, começando, ela pedia para as freiras lá no convento onde ela estava, resguardada ainda não era Clarissa, era nas Beneditinas, que ela podia pegar uma dúzia de ovos, ou mais de uma dúzia, quantas pudesse, para levar para Francisco, todos os dias. Porque eles não tinham tempo e eles não tinham como produzir sua própria comida, eles viviam mesmo das doações. E ela, muito zelosa pela saúde do Francisco e dos seus irmãos, né, franciscanos, ela levava, então, toda vez que ela encontrava com ele, ela levava uma dúzia, 2 dúzias, quanto pudesse de ovos, para eles terem alimento. Porque as freiras tinham granja. Pois bem, isso ela fazia sempre. Encontrava com Francisco, partilhavam naqueles campos maravilhosos, né? Nas montanhas, e ela entregava para ele sempre essa dúzia de ovos. Pois bem, depois de um tempo, a cidade toda já sabia que os dois eram 2 santos, 2 jovens muito santos. Todo mundo já conhecia eles. E aí, quando o tempo ficava assim chuvoso, quando chovia, né, quando fechava o tempo, a Clara não podia encontrar com Francisco, porque era ao ar livre, né, eles ficariam todos molhados e a lama, tudo isso não ajudava. Então, quando chovia, eles não podiam se encontrar. O que Clara fazia? Clara rezava a Deus todos os dias, porque ela queria encontrar Francisco naquele horário, era em torno do horário do almoço, entre 12:00 e 2h. E ela pedia, e sempre nesse horário, mesmo que estivesse nebuloso o tempo, esse horário clareava. E aí o pessoal da cidade já dizia, hora do encontro de Clara com Francisco. Todo mundo já sabia que o tempo clareava, porque tamanha era a fé e o gozo que eles tinham de estarem juntos, que todo mundo sabia que era o horário que eles estavam se encontrando. E isso virou até os dias de hoje, né? Quer dizer, eu lembro que as pessoas, né, tem noivas que tem umas crendices aí que as pessoas fazem justamente baseado nesse fato que realmente existiu. Né, põe ovos na janela, tem umas coisas assim, não tem, para casar, para não chover no dia, eu sei que tem. E isso é tão engraçado dentro do meio, né, quem conhece melhor os franciscanos, as clarissas, que em 2013, eu não sei se vocês lembram, o Papa Francisco veio, né, na Jornada Mundial da Juventude. E na época, o nosso prefeito era o Eduardo Paes. E aí estava um frio, vocês lembram? A gente transferiu a Jornada Mundial da Juventude, que ia ser em outro lugar, a gente transferiu para Copacabana. Mas estava ameaça de chuva, estava ameaça de tudo. E o prefeito
Eduardo Paes na época. Eu acho que há uma conversa junto com o Papa Francisco e ele fala, o Papa Francisco fala para o prefeito Eduardo Paes, né? O Eduardo estava preocupado por causa da chuva, como é que ia ser na cidade, aí o Papa Francisco, né, que é franciscano no caso, ele é jesuíta, mas enfim, gosta de São Francisco, ele conhece essa história, então ele vira e fala para o Eduardo Paes para ele oferecer lá no convento das Clarissas, aqui na Gávea. Até um abraço para a irmã Terezinha, que já viajou com a gente, viu, irmã? Um abraço muito grande, saudades. Ele fala para o Eduardo Paes oferecer uma dúzia de ovos para o tempo não chover. E o Eduardo Paes, para minha surpresa, eu estou em casa, estava assistindo televisão, eu vejo o Eduardo Paes no dia seguinte levando 2 dúzias de ovos lá no convento, ali da Gávea. Vejo a irmã Terezinha recebendo as dúzias de ovos para ele pedir para Santa Clara clarear o tempo e não chover na cidade nesses dias da Jornada Mundial da Juventude. O tempo realmente melhora muito, não há o problema, né, da chuva, da lama, como a gente estava com medo. No dia seguinte ele leva mais 2 dúzias de ovos para agradecer e assim ficou marcado isso. Eu lembro que foi um fato bem engraçado, bem bacana da época da jornada, né? Foi isso que aconteceu. Outra coisa interessante é que Santa Clara, ela vai morrer aos 60 anos, né? Ela vai ficar doente, vai conviver com uma doença durante uns anos, mas ela fazia bordados, ela nunca foi triste. Todo mundo diz que Clara era muito serena, né? Que ela era tinha muita paz, né? E sempre muito bonita. E ela, 1 ano antes de morrer, era noite de Natal. E as irmãs iam para o concerto de Natal lá na igreja de São Francisco, na Basílica que tem lá em Assis, que é bem longe. Quem conhece Assis sabe que a Basílica fica no extremo e o convento fica em outro local, no outro extremo. E aí, as irmãs todas, né, iam, era noite de Natal, Santa Clara diz, vão, eu não posso ir, né? Todo mundo sai, fica a Clara sozinha no seu quarto e ela começa a falar para Jesus. Puxa, Senhor, me deixaram aqui sozinha, porque, claro, todo mundo quis ir, eu falei para irem, mas eu queria tanto ir, eu queria tanto ver o concerto lá na Basílica. E ela começa a ouvir uma música. Aí ela começa a ver na parede do quarto dela a cena toda. Gente, ela assiste a homilia do padre, ela assiste tudo pela parede do quarto dela. Quando as freiras voltam no dia seguinte, né, vão na cela dela comentar, ela própria conta tudo para as freiras. Ela conta até as palavras que o padre falou na homilia. Ela descreve a cena, ela fala as músicas que tocaram e elas ficam horrorizadas. E isso entrou depois de muito tempo como um milagre, porque enquanto Santa Clara e essas freiras estavam vivas, elas não sei se foi uma proibição de Santa Clara, mas elas não contam nada para ninguém. Depois isso vai ser registrado e vão ver que de fato Santa Clara tinha visto tudo. E aí, né, na década, foi 1958, ela vai ter o título de padroeira da televisão. Santa Clara, padroeira da televisão, porque ela assistiu na parede do quarto dela. Não existia televisão ainda, né? Ela assistiu tudo isso, né, dado pelo céu, né? O céu e a terra estão muito ligados e Santa Clara sabe disso. Então, assim, são fatos muito interessantes da vida dela. Uma grande santa de muita fé, né? Imagina o convento sendo atacado, você correr para pegar o seu ostensório e pedir para o Senhor, né? Era o único homem, como ela disse, era o único homem. E ele combateu no lugar de todos os outros. E os sarracenos disseram que nunca viram uma arma tão poderosa. Era o Santíssimo. Certamente o sol o cegou. Foi um milagre, né? Isso está registrado lá em Assis. A gente deve trazer essa fé de Santa Clara para a nossa vida. Nós podemos e devemos ser como ela.
acreditar contra tudo e contra todos, saber que o Senhor pode tudo e tudo, em qualquer momento, né? E esse amor, né? Esse amor que ela e São Francisco tinham por Deus, ambos apaixonados, né, pelo esposo, como ela dizia, o esposo mais maravilhoso, o esposo mais perfeito. E São Francisco dizia que era o melhor Senhor, o Senhor dos senhores, porque São Francisco, como eu disse, ao contrário de Clara, ele não era nobre, a família dele não era nobre. E o pai dele tinha muito desejo de ser nobre, né, de alcançar este título de nobreza. Só tinha ele de filho, e quando o pai e ele, né, juntos chegam à conclusão que ele vai lutar nas cruzadas, ele vai com muita alegria, ele gostaria de ir com muita alegria, porque ele sabe que se ele luta nas cruzadas, ele consegue o título de nobreza. E São Francisco, desde pequeno, desde que ele foi crescendo, o desejo dele, ele falava isso, era ostentar no peito o brasão de um grande senhor, porque o cavaleiro que pertencia ao senhor, ele tinha o brasão daquele senhor no seu peito, na sua roupa, na sua armadura. E ele sonhava de ostentar no peito o brasão do maior senhor, porque ele queria lutar e ser um cavaleiro do maior senhor da região. Ele queria ser um cavaleiro do senhor vitorioso, daquele que ia vencer nas cruzadas. Era o sonho do Francisco. E aí, quando ele vai lutar em Perugia, primeiramente, que era ali do lado, almejando que no ano seguinte ele iria para as cruzadas, logo de início ele é feito prisioneiro. E o sonho dele, enfim, ele vai preso, fica muito doente. Depois de quase um ano e pouco, é que ele consegue ser trocado numa troca de prisioneiros entre Perugia e Assis, e ele volta muito enfraquecido para casa, muito, muito mal. E dali é que vai começar toda a conversão dele, né? Enquanto ele está convalescente, se recuperando, é que ali vai começar toda a conversão de São Francisco, né? Passo a passo. Vão levar ainda 5 anos até ele conseguir realmente dizer que, como ele diz, né, que ele teve uma grande conversão. Então, esse sonho de Francisco de ostentar o brasão de um grande senhor, no fim das contas, né, como ele compartilhava com Clara, vai acontecer, porque ele vai ostentar no peito Jesus Cristo em forma de cruz, no fim é em forma do tal, né, que ele vai... O tal é aquela cruz, eu não tenho ela aqui, mas todo mundo sabe o que é o tal. É aquela cruz franciscana, né? Que ela é desenhadinha assim pro lado. E ele vai dizer para Clara que esse era o grande brasão do grande senhor, do maior senhor que ele estava ostentando, né, no peito. Ela vai casar com o maior senhor de todos, o melhor, o mais amável, o mais amoroso, o mais maravilhoso. E ele vai ostentar no peito o brasão do grande senhor, que é o tal. Então, assim, os dois conseguiram aquilo que almejavam lá atrás, né? Deus realizou o sonho dos dois. E eles partilhavam, né, nessa direção, muitas coisas místicas. Tem um outro milagre também que ficou famoso de Santa Clara, quando ela ainda era viva. Além desse, da irmã, né? Ela ter rezado, a irmã ter pesado como um elefante. Além desse, do ostensório do Santíssimo, conta-se que quando ela estava já no convento, sendo a abadesa, a priora, né, a irmã principal do convento das Clarissas, ela não queria ser, mas o Francisco falou que tinha que ser, e ela acaba sendo. Vai ter um dia que era encarregada da comida, vai ficar muito triste, porque elas também viviam de doações. E ela vai chegar para Santa Clara, ela tá triste, chorando. Santa Clara vai falar com ela o que houve. E ela vai dizer: nós não temos. Eu fui à rua, fui tentar conseguir mantimentos, conseguir
a comida e nós não temos nada, não consegui doações, não consegui nada. Nós só temos um pão. E Santa Clara abraça ela e fala, confie no Senhor, acredite no Senhor. E fala para ela partir esse pão em 50 pedaços. Era o número que tinha de pessoas para comer no dia. 50 pedacinhos, tá, gente? Um pão. Enquanto ela está fazendo isso, ela vê um pacote no jardim. Era uma doação. Só que era uma doação que não acabava, porque esse pacote, foram ver, ele se transformou em muita comida. Isso foi um grande milagre, porque essa comida durou por muito tempo, né? E ficou registrado como sendo um milagre de Santa Clara em vida, né? Ela falou para essa Clarissa, né? Com tanta confiança, né? Creia, né? Confie em Deus, foi isso que ela disse. Confie em Deus, que realmente foi o que aconteceu. Então, assim, vamos pedir para a gente ser como Santa Clara, uma santa bonita por dentro e por fora, e que confiava plenamente em Deus, né? Que confiava plenamente em tudo que Deus podia fazer, tá bom? Deixa eu botar aqui. A gente não vai esperar dar 10 horas, eu já contei a história dela. E queria dizer que essa semana a gente vai ter também São Maximiliano Kolbe. Eu acho que quinta-feira, ou quinta ou sexta, não sei, eu mando para todo mundo, a gente põe na Demaré, vai ter alguma coisa sobre São Maximiliano Kolbe também. Outro grandíssimo santo agora, recente, né, do nosso século passado, 20, muito bom. E aí a gente vai falar sobre ele também, tá bom? Amanhã tem live também, né? Amanhã é quarta, quinta. Não, é quinta. Não, é quarta. Amanhã tem uma live com o Padre Leonel, vai ser muito boa. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos terminar rezando uma Ave Maria e pedindo a intercessão de Santa Clara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Clara, rogai por nós.